Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam todos atentos às normas sanitárias, todos em dia com a vacinação, atentos à vacinação, respeitando, né, as orientações da ciência. A gente está chegando a números mais interessantes, a gente está vendo a Europa aí já na quarta onda, e a gente está aqui atingindo bons patamares, né, patamares mais aceitáveis, não é bons, não dá para ser bom quando morre ainda gente, mas estão mais aceitáveis por conta da vacinação, então não vamos descuidar disso, atenção com isso, nossos respeitos aos familiares e às vítimas, né, desse flagelo que é a Covid, que veio junto com esse desgoverno, enfim, e que vitimou, né, o país, né? A gente pode dizer que vitimou o país de forma bastante cruel. Convido a todos para já deixarem seu like, curtirem, valorizarem os canais independentes, seja o nosso Jogo de Damas JDD, como tantos outros canais, no final eu cito o nome de todos os companheiros, mas hoje a gente vai falar com uma pessoa que representa muito o espírito do Jogo de Damas JDD, a gente vai falar com o grande militante, o representante, né, da resistência petista, José Genuíno. Saravá, Genuíno, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, Niobe, saravá, Daniel, saravá a todos que acompanham o Jogo de Damas. É uma alegria, é um prazer e é uma satisfação falar contigo. Eu já tinha me mobilizado numa outra entrevista que você tocou nas minhas entranhas políticas e dos meus afetos e também na minha vontade de lutar, e agora eu estou retomando esse diálogo positivo, franco e sincero contigo. Obrigada, querido. A sua generosidade é comovente para nós. Enfim, Genuíno, dando um start aqui na nossa conversa, diferente do que eu tive com o Genuíno na sexta-feira do dia, deixa eu ver, 13? Não, minto. Na sexta-feira do dia 19 de novembro, no Dedo de Moça, lá na Cotter TV. E hoje, aqui no Jogo de Damas, eu queria ir para o próximo degrau da nossa conversa, que é falar do futuro. A gente falou um pouquinho do passado, daquilo do que ocorreu, né? A gente fez e falamos, inclusive, das questões do afeto mesmo, como você bem descreveu. Eu queria falar de futuro. Né? A gente estava vindo aí, a gente está vindo numa perspectiva de pesquisas muito positivas em relação ao companheiro Lula, né? A gente está assistindo, né, essa jornada que ele fez na Europa, dignificando, né, e ressignificando o povo brasileiro, né, que estava passando por vergonhas, por sequências de vergonhas com esse governo. E a gente, enfim, as pesquisas mostraram o fracasso total desse governo. Aliás, hoje eu até tinha separado aqui, mas depois eu faço essa pergunta. Eu queria fazer uma pergunta anterior. Entrou, ou está entrando, ou diz que vai entrar, o Moro na jogada, como candidato. Até então, a grande disputa era com o Jair Bolsonaro, e ele, eu posso estar muito enganado, eu não sou uma analista política, mas assim, me parece que ele é um cadáver insepulto politicamente. Mas ele deixa herdeiros, né? Ele deixa herdeiros desse desmonte. E Sérgio Moro, embora seja um desafeto atualmente, seja um desafeto dele, a gente sabe, né? Que Sérgio Moro representa muito bem o bolsonarismo de garfo e faca. Eu queria saber para você, essa nova candidatura, esse Sérgio Moro entrando agora, o que muda nesse quadro de futuro para 2022? Bem, companheiros e companheiras, nós estamos vivendo uma encruzilhada. Em primeiro lugar, porque houve um golpe, uma destruição das políticas públicas, do emprego, uma distribuição de direitos e, ao mesmo tempo, a construção de um modelo
que, pela sua natureza monopolista financeira, dependente, ele é violento. E ele precisa de um regime político autoritário, precisa de um negacionismo, ele precisa de uma relação de guerra, ele precisa de uma espécie de tutela violenta em relação às pessoas. E este modelo perverso, que tem uma cobertura ou tem uma costa econômica, ele tem dois candidatos de extrema-direita. O Bozo é um candidato de extrema-direita e o Justiceiro, o Moro, é um candidato de extrema-direita. Portanto, a extrema-direita está dividida, tem dois candidatos. O Bolsonaro é o candidato que tem uma aliança militar com o agronegócio, com as milícias, com o setor de segurança pública, e ele se alimenta do apoio das igrejas, se alimenta do apoio de parcela da grande burguesia, principalmente a burguesia financeira. Já o outro candidato, ele é mais vinculado ao Estado Profundo americano, ele foi um agente na Lava Jato para cumprir as diretrizes do Departamento de Justiça, da NCA, da CIA. Aliás, tem uma brilhante entrevista no DCM sobre o ex-agente da CIA, que mostra como essas articulações... Eu ia falar isso, eu vi hoje essa entrevista, é maravilhosa. E você tem uma direita que eu chamo bancária e de investimento, de privatização, uma direita, vamos chamar assim, gourmet, mas ela é direita, que ela tem quer se distanciar dos métodos do Bolsonaro, mas só dos métodos, porque no conteúdo do programa é Guedes, é privatização, teto de gastos, eliminação de direitos, é dependência aos Estados Unidos. Portanto, eu diria para você que a direita, seja a direita truculenta, sendo a não truculenta, está dividida. Esse é um dado importante. Segundo, é importante também a gente imaginar que há um fenômeno novo na política, tanto aqui no Brasil, no Chile, o resultado da eleição, esse fenômeno dos Estados Unidos com Trump, o fenômeno na Hungria, o fenômeno do Fox, há uma direita extrema que mobiliza base social e política com base no discurso da guerra cultural, da guerra revolucionária, do conceito de fundamentalismo religioso, busca construir uma aliança do rosário, da Bíblia, do dinheiro e da espada. E essa direita procura, no quadro de crise, ser uma alternativa diante do desespero das pessoas. Parcela da pequena burguesia desesperada, parcela dos deserdados e desempregados, parcela da grande elite burguesa que lucra com a violência, com as armas, etc. Portanto, Niobe, nós temos dois candidatos de extrema-direita e veja o que aconteceu com a terceira via. O exemplo mais claro é a crise, a desmoralização do PSDB com essa prévia. O PSDB, que diz que é competente, é moderno, não sabe nem organizar um aplicativo para fazer uma prévia. Então, veja bem, a burguesia brasileira está numa crise. E essa crise nasceu com o golpe de 2016, com a prisão do Lula, com a eleição desse inominável. Portanto, ela está dividida, está em crise. Agora, vai ser uma disputa muito radicalizada e estratégica. Numa situação como essa, nós temos que disputar num clima de alta intensidade. Nós temos que disputar num clima de polarização. Nós temos que disputar sem fazer aliança com o centro nem com a direita. Nós temos que disputar tanto por dentro das instituições como por fora das instituições. Nós temos que disputar com a aliança à esquerda, democrática e popular. E nós temos que disputar com um programa que diga claramente o que vamos fazer. Nós temos que disputar com um programa que enfrente o teto de gastos, que enfrente o sistema financeiro, que enfrente as privatizações, desfazendo algumas delas, que enfrente a nova hegemonia americana de América é nossa, que é a posição do novo governo americano, que enfrente a destruição do meio ambiente, a destruição cultural, que enfrente o racismo,
que enfrente o feminicídio, que enfrente o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, que enfrente a falta de alternativa para a juventude, que defenda os quilombolas. Portanto, nós temos uma tarefa de juntar num programa um bloco social, político, histórico para construir forças. E essas forças não podem se contentar apenas a mudar por cima, nós temos que mudar por baixo. Mudar por baixo significa com a sociedade organizada, mobilizada, consciente. Nós temos que fazer uma disputa, Niobe, que é ganhar corações e mentes, ganhar desejos, ganhar vontades para as pessoas acreditarem que uma outra sociedade é possível, que outro mundo é possível. Nós não podemos viver nesse mundo da fome, do desemprego, da pandemia, dos moradores de rua, da fome da violência, a fome da mortalidade com a segurança pública. Nós não podemos viver numa situação de tutela militar, nós não podemos viver numa situação de justiceiros. Então, eu acho que nós temos que construir as bases para um país democrático, soberano, justo, de direitos, que incorpore o Brasil numa dimensão transformadora. Tem uma amiga minha que gosta de dizer, a Estel Buquerque, professora do Pará, que o Brasil tem que reconhecer preliminarmente que ele é negro, ele é feminista e ele é indígena. Portanto, a luta antirracista é fundamental. A luta em defesa das mulheres é fundamental. A luta em defesa da comunidade LGBTQIA+, é fundamental. E essa luta compõe um programa de luta contra a exploração, contra a opressão, a luta para reconstruir o papel do Estado, para produzir políticas públicas, uma luta para dividir a riqueza, coisa que nós fizemos muito pouco quando governamos o país. Então, nós temos um desafio monumental pela frente, que é construir um projeto emancipador, radicalmente democrático e popular, que realize o futuro de um país fantástico, um país que tem riquezas naturais, água doce, petróleo, pré-sal, um país que tem um povo fantástico, um desenvolvimento cultural excelente, um país que não pode viver essa destruição programada. Veja o que aconteceu com o Enem, veja o que aconteceu com os cientistas, veja o que está acontecendo com as universidades, veja a tragédia da pandemia com mais de 610 mil mortes. Então, nós temos que reconstruir um país em outras bases, com outras diretrizes, com outros objetivos. Janino, isso que você está falando, hoje saiu duas pesquisas interessantes. Uma, que é do Instituto Internacional IDEA, com sede em Estocolmo, que diz exatamente que o Brasil, esse Instituto IDEA, né, lá de Estocolmo, diz que a entidade, que o Brasil é o país que mais preocupa, a democracia que mais preocupa os índices democráticos, né, que eles avaliam, que foi uma das democracias que mais sofreu ataques de 2019 para cá. E a outra pesquisa, que também saiu hoje do Fundo Monetário Internacional, que diz que, enfim, o Brasil foi das economias emergentes, foi a que menos cresceu. Isso endossa tudo isso que você está falando, ou seja, né, trabalhamos para o fracasso, né, esse governo trabalhou para o fracasso, e eu não acredito que tenha sido descuido, acho que tem um propósito aí, né, e eu volto a dizer, assim, para mim, Bolsonaro é cadáver insepulto. Quem nos preocupa agora é Sérgio Moro, porque, junto a isso, Genuíno, você bem citou, várias democracias no mundo, né, vários países no mundo estão estão vendo emergir uma extrema-direita apoiada pelo voto. E aí, essa é a minha pergunta, né? Qual é a carência popular que é atendida pela extrema-direita? Que chamado é esse que a extrema-direita sabe atender a camada da população, a essa camada da população? Essas duas pesquisas revelam
o grau de desmonte, de destruição, de desconstrução do país. E esse nível de desmonte, ele teve duas mãos. Uma mão se destruiu e a outra mão construiu a riqueza para os banqueiros, o agronegócio, os que se beneficiam com as privatizações e aqueles que dependem da aliança com o capital internacional. Pois bem, essa destruição tem um propósito, não foi por acaso. Eles fizeram uma escolha quando fizeram a ruptura em 2016, eles derrubaram a democracia liberal com um golpe para ajustar o modelo econômico a partir da crise de 2008, a disputa do agronegócio, a disputa do pré-sal, a disputa dos fundos sociais da Previdência, da saúde e da educação, a disputa para mudar a legislação trabalhista. Eles foram realizando um projeto econômico violento para ter como respaldo um regime político autoritário. Eu entendo, Niobe, que eu não diria que o Bolsonaro é um cadáver. Eu acho que ele tem a caneta, tem o orçamento secreto, tem milícia, tem PM e tem parte das Forças Armadas e tem a estrutura do Estado na mão. E ele é uma espécie de... Eles trabalham com uma visão de ele se relacionar com uma base fanatizada, e as informações são claras nesse sentido. Portanto, eu acho que a disputa entre ele e o Moro, para ver quem vai para o segundo turno, vai ser uma disputa de guerra. É claro que eu acho que ele continua sendo uma ameaça. Ele não está morto, não é cadáver. Eu acho que o Moro vai enfrentar, vai ter dificuldade para deslocar o eleitorado do Carnívora. O Moro vai ter dificuldade para subir no eleitorado que se alinha com a chamada terceira via, e o Moro é o juiz justiceiro, é o juiz considerado imparcial, é o juiz considerado que não julgou corretamente. Tudo que ele fez com esse país, com a Lava Jato, com as prisões, com delações, com ter sido ministro da Justiça do Bolsonaro, como é que credenciais, que autoridade ele tem para ser presidente da República? Então, nós vamos para uma disputa complexa. Agora, existe uma lei, Niobe, da política. Numa crise profunda como essa, a população tem que confiar nas alternativas. Se a esquerda não mostrar suas identidades, seus propósitos e de como realizar as mudanças, ela pode não empolgar a população, porque a população, num quadro de crise, se empolga pelo discurso fácil, pelo discurso enganador, pelo discurso religioso, pelo discurso do medo. Nós, da esquerda, temos que elaborar um discurso em que dê resposta de como resolver o desemprego, de como resolver a fome, de como resolver a carestia, de como resolver a questão da saúde com medidas. Portanto, a crise exige um discurso mais, vamos dizer assim, mais profundo, mais afirmativo, um discurso que vá na raiz, porque a sangria, ela sangra e não adianta botar esparadrapo e band-aid, você tem que fazer cirurgias, você tem que dizer para a população que ela tem que se juntar, e a política, veja bem, o capitalismo monopolista, ele cria uma ilusão de desejo, do individualismo, do gerente, do empreendedor, do religioso, do cara que tem medo do medo. Para nós derrotarmos essa posição doutrinária, nós temos que apresentar uma outra maneira de pensar o desejo, de elaborar a vontade, de mostrar que nós podemos ter uma sociedade solidária, justa, democrática, uma sociedade que não se baseie no lucro, na exploração. As pessoas, quando se mobilizam, têm que confiar num futuro emancipador. E eu acho que essa é a grande tarefa da esquerda. Se a esquerda for para um discurso moderado, se a esquerda fizer aliança com o centro, se a esquerda ficar fazendo média, se tiver medo, se ela não tiver coragem para dizer o que vai fazer, aí sim é uma situação difícil. Porque a crise, ela exige posições firmes e claras. Senão, a população, no desespero, vai para qualquer ilusão, até de extrema-direita. A gente sabe como é que
O nazismo cresceu na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha, como se deu esses processos de que a extrema-direita, veja bem o que aconteceu no Chile ontem, quer dizer, houve um grande movimento popular pela Assembleia Nacional Constituinte, se coloca a direita que defende o pinochetismo, e ele vai para o segundo turno, praticamente empatado com um candidato da esquerda. Portanto, essa direita mobiliza, essa direita tem armas, essa direita usa as fake news, usa as redes sociais, e nós temos que estar mais preparados, principalmente o discurso, a coerência, a firmeza, a clareza, a vinculação com o povo é uma condição para a gente derrotar. Eu acho que tanto o Moro é perigoso, como o Bolsonaro é perigoso. Como também a terceira via é perigosa. Por quê? Porque ela quer mudar alguma coisa para que nada mude. É a velha tradição brasileira de fazer o acordo por cima para se antecipar à pressão dos de baixo. Então, nós estamos num certo fio da navalha. É possível? É. Temos chance? Temos. Mas nós vamos ter que trabalhar com muita firmeza, com muita segurança, para construir uma frente democrática popular antineoliberal, para mudar a nossa relação e a nossa interação com os movimentos populares, incorporar todas as lutas neste projeto de reconstrução do país. Só assim a gente derrota essa direita. Se a gente for na base da política paz e amor, da conciliação, do pacto social, nós não derrotaremos essa direita truculenta, que ela vai para o vale tudo, ela especula com a arma, com a violência, com o desespero das pessoas, e se a esquerda ficar na defensiva, ela terá dificuldade. Foi o que aconteceu no segundo turno entre o Inominável e o Haddad. Genuíno, tem um fenômeno aí, né, que está acontecendo, aconteceu no Chile, enfim, está acontecendo em vários lugares, que é a dissolução do tal do Centrão, né? Essa bagunça que a gente viu do PSDB, né, que se vendeu por 45 moedas, né, nas últimas eleições, e agora está vendo né, o resultado disso, né? Está colhendo o resultado. Eu lembro, Genuíno, eu já te falei isso até do meu pai, eu votei em você porque meu pai me indicou você. Meu pai era um conservador, meu pai era assessor técnico da Assembleia Legislativa, trabalhava com Montoro, e meu pai era um conservador, politicamente ele era um conservador, mas ele votava em você e no Lula. Olha só, e eu lembro de que meu pai foi assessor de várias pessoas. Eu lembro ele era amigo de infância do José Cardoso Alves, irmão do Roberto Cardoso Alves, Robertão. Eu lembro de ir num churrascos do Roberto Cardoso Alves, e a gente encontrava ali petistas, Paulo Maluf, a gente encontrava todo mundo, as pessoas tinham um ambiente cordial, pode-se dizer cordial, da alta política, embora, claro, sempre existe canelada, né, por baixo da mesa, mas o que acabou? Porque, assim, a gente partiu para o vale tudo, né, a gente partiu para os parada na cara, dedo no olho, né, partiu para uma coisa... O que aconteceu? Isso foi consequência, Niobe, de uma política de criminalizar a política, privatizar a política, demonizar a política, tribunalizar a política, que causou prejuízo muito grande. Esse moralismo farisaico, essa cruzada fundamentalista puxada por esses juízes, por o Ministério Público e pela mídia, com o respaldo da tutela militar, com respaldo de polícia, com respaldo das forças mais reacionárias, produziu uma concepção de que a política não presta, os políticos não prestam, o povo não sabe votar, tem que ter cidade limpa, tem que ter pureza, que é um farisaísmo, e aí dissecou a política, desidratou a política, e eu acho que é fundamental a gente recuperar a política como uma ação libertadora, como uma ação afirmativa, como uma ação que ganha corações e mente para um projeto de transformação da sociedade.
quando veio a crise de 2008, já antes, na própria crise do Mensalão, houve toda uma tentativa de criminalizar o PT, uma tentativa de deslegitimar o PT. Aí veio depois a crise de 2008, que foi aquela crise financeira nos Estados Unidos. A partir daí veio um redesenho da disputa de proteína, de pré-sal, da disputa dos fundos, da disputa da revolução tecnológica com a mudança na legislação trabalhista. Isso foi transformando a democracia numa mera engenharia de mercado. A Constituição foi violentada, foi fraudada. Fizeram as interpretações casuísticas para fazer essa desconstituição. Por quê? Porque eles passaram a ideia de que a política vai ser feita pelos meios de comunicação, pela polícia, pelo Ministério Público, pelos tribunais, e não pela soberania popular. Então, isso que você está falando era numa época da democratização, das grandes passeatas, das grandes manifestações. Isso foi substituído pelo medo, pelo inimigo, pelo fundamentalismo de um perseguindo o outro. Nós temos, inclusive, nesse momento, que recuperar a política como uma ação organizada, consciente, libertária, que tem vontades, desejos, interesses e projeto de reorganização democrática e popular do país. Por isso que a política é essencial. A política não vai ser resolvida pela toga, não vai ser resolvida pela espada, não vai ser resolvida pela tutela, vai ser resolvida pela soberania popular. E nós temos que trabalhar para resgatar esse ideal libertário, radicalmente democrático, das ações políticas, enquanto uma ação libertadora do projeto coletivo e também dos seres humanos. Genuíno, no meio dessa destruição toda e da mais grave das tentativas, que foi destruir, né, o PT, o PT sobreviveu heroicamente, né? Apesar de ter sido o mais atacado dos partidos, ele, de certa forma, ao contrário do PSDB, que se desmoralizou e perdeu a sua identidade, né, de social-democracia, o PT parece que vem se reconectando, inclusive, com a militância, ou pelo menos reconhecendo que é esse o caminho que ele precisa tomar. Qual foi o segredo da sobrevivência do PT diante de tamanho ataque? Porque isso não é por acaso, Niobe. O PT tem 41 anos de história, uma história que constrói identidades, compromissos, militância, lideranças, pessoas como Lula. Então, o PT, eles quiseram acabar com o PT e o PT renasce como fênix, porque ele tem história. Ao mesmo tempo, o PT fez um governo que colocou o povo no orçamento, garantiu direitos, garantiu acesso aos direitos. Nós tivemos ilusões, nós erramos em não mudar as estruturas, mas as marcas do que representou o governo do Lula e Dilma são muito profundas. Portanto, não se elimina, não se apaga, não se varre uma coisa como essa. E eu entendo que as próprias contradições do golpe, as contradições econômicas, as contradições políticas, as revelações que vieram à tona com a Vaza Jato, as revelações sobre o que representou a experiência do punitivismo através da Lava Jato, a disputa com o Supremo, ao mesmo tempo a disputa no interior da classe dominante. O Lula reconquista seus direitos políticos em março deste ano e as mobilizações, apesar da pandemia, começam a se organizar. Portanto, eu acho que o PT se recoloca. Mas você diz uma coisa muito importante na conversa antes desse programa. Nós temos que pensar o futuro. Nós não podemos olhar para o passado. O passado, Niobe, é uma espécie de retrovisor para iluminar o futuro. Nós temos que ser o partido do futuro. Pensar o Brasil do futuro, o Brasil que nós queremos. Como construir um país soberano, radicalmente democrático, um país de direito, um país feminista, um país antirracista, um país que combate os preconceitos, um país que respeita a pluralidade e a diversidade, um país que resgate o potencial da nossa cultura, um país que defenda o meio ambiente. Então, nós temos que definir diretrizes para o futuro. O povo quer
ter confiança no futuro. E eu acho que isso vai exigir de nós uma aliança com outros partidos de esquerda, vai exigir de nós uma aliança com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, vai exigir de nós uma aliança com a intelectualidade de esquerda, que está sendo perseguida, veja o caso do Enem e o caso das universidades. Nós temos que fazer uma aliança internacional, e aí foi muito importante a visita do Lula na Europa e o discurso que ele fez. Portanto, nós temos que situar o projeto de um país de futuro com o mundo. E eu acho que esse futuro é possível. Agora, esse futuro vai precisar de povo organizado, de povo mobilizado, de unidade política. Por quê? Porque, ao longo da história do Brasil, em vários momentos de crise, a classe dominante dá a volta por cima para que tudo fique como está e nada mude. Nós não podemos aceitar isso. Por isso que eu sou contra essas alianças moderadas com o centro. Eu sou contra esse negócio de frente ampla. Eu defendo uma frente popular, democrática. Você pode fazer alianças pontuais em torno de questões concretas pontualmente. Eu acho que nós temos que planejar e construir uma maneira de fazer política que o povo seja protagonista. E nós temos que dizer que é necessário, para fazer omelete, quebrar ovos. E é necessário que a esquerda não seja domesticada. A esquerda tem que defender causas, objetivos, para transformar esse resgate do PT, não apenas no resgate do PT, mas um resgate do protagonismo da esquerda no Brasil. Isso tem muito a ver com esses movimentos que estão se desenvolvendo na América do Sul, particularmente. Isso tem tudo a ver com essas organizações populares, com os movimentos populares. Nesse sentido, eu acho que nós temos que ser pessimistas. Ser pessimista na análise, mas otimista na vontade. Nós temos que ter, nós não podemos achar que já ganhou, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a vontade, sinalizando o futuro, sinalizando uma perspectiva de vitória. Porque o povo, diante da situação que está, ele só vai se mover se ele tiver confiança na vitória e nos seus dirigentes. Eu acho que o Lula tem uma grande responsabilidade nesse momento para aglutinar, para reunir, para ser o protagonista do futuro. O Brasil tem que fazer ajuste de contas com o passado e olhar para o futuro, porque o passado, às vezes, impede o futuro de prevalecer. Essa disputa entre o novo e o velho acaba tendo uma marca profunda em todas as horas. Nós temos que fazer com que o novo prevaleça, e esse novo não é apenas econômico e político, ele é também cultural, ele é também subjetivo, ele é também algo material e espiritual. E é isso que nós temos que fazer nesse momento de crise profunda que nós atravessamos, que o povo brasileiro atravessa, que nós podemos resgatar algo que a gente viveu, que é a autoestima, a esperança, e proclamar aquilo que o Paulo Freire dizia muito bem, proclamar o verbo esperançar, que é muito importante nesse momento. Genuíno, estamos indo aqui para o final, eu tenho mais duas perguntinhas, e uma é um assunto que a esquerda pouco reflete sobre isso. Claro que existem mil outras urgências, saúde é urgência, educação é urgente, mas tem uma questão, eu tenho alguns amigos que fazem parte daquele grupo Polícia Antifascismo, e a pauta da segurança sempre é uma coisa que eles se ressentem, e eles são de esquerda, tal, mas eles se ressentem de que a esquerda sempre empurra esta pauta com a barriga. Bolsonaro soube até articular, porque, na verdade, ele não acabou nem dando, né, o apoio que ele prometeu que daria, ele só deu para as Forças Armadas, mas a polícia, né, o estado de segurança pública. Por que essa pauta é tão difícil da esquerda colocar na mesa, né? Já que é uma questão bastante problemática aqui no país? Em primeiro lugar, nós temos que partir de alguns conceitos básicos. Segurança pública é uma política pública. Segurança pública, no limite, é força e não violência. Segurança pública tem que estar interagindo com outras políticas públicas. E segurança pública é necessário ser uma atividade de excelência do Estado para garantir, não é só a ordem e o patrimônio, para garantir os direitos, a cidadania, para garantir o bem-estar da sociedade.
Eu faço uma diferença entre segurança pública e Forças Armadas, por isso que eu sou contra a militarização da segurança pública. Segurança pública não é atividade militar. Militar é que está preparado para a guerra. Segurança pública é força. Você, no limite, tem força, não morte. Então, você tem que reorientar a segurança pública para uma política de contenção, polícia comunitária, polícia inteligente, polícia preventiva, polícia ostensiva, polícia judiciária e polícia de força nas situações em que é necessário usar força para conter, não para matar. E a segurança pública ela tem que ser estruturada no município, no estado e nacionalmente. Nós não temos uma segurança pública nacional, por isso que o Exército é chamado. Tem que ter uma espécie de guarda nacional ou força de segurança nacional com regulamento, com treinamento, com preparação para as fronteiras, guarda costeira, para a questão delicada de certas áreas dominadas pelo tráfico. Nós temos que ter, portanto, várias seguranças. O que unifica? É o comando e o banco de dados. Você não pode ter vários bancos de dados, você tem que ter um só. Segundo, você tem que ter um comando, porque a segurança pública tem que estar subordinada ao poder que emana do voto. Portanto, a segurança pública tem que ser dirigida pelo poder que é eleito, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República. E ela tem que ser valorizada. E, assim como as Forças Armadas, não compete a elas cuidar de segurança pública. Força Armada é para cuidar das áreas sensíveis de defesa, o espaço aéreo, o fundo dos oceanos, a guerra cibernética, e desenvolver atividade de dissuasão. Quando eu falo defesa, Niobe, eu estou falando da unidade do povo, eu estou falando de uma boa relação com os vizinhos, eu estou falando de um desenvolvimento tecnológico e científico, eu estou falando de uma reestruturação no território nacional, e eu estou falando de diminuir vulnerabilidade. Esse negócio de Força Armada e Segurança Pública, ser tiro, morte, aparato, isso não é segurança pública. Eu acho que nós temos que redefinir os parâmetros da segurança pública. Agora, é bom deixar claro, na Constituinte, nós perdemos essa batalha no artigo 144 e no parágrafo 6º. Nós fomos derrotados, o PT tinha 16 deputados e foi derrotado. Nós fizemos vários momentos de seminário, de elaborar um Plano Nacional de Segurança Pública, e, evidentemente, que nós devíamos ter dado mais prioridade, até para criar, institucionalmente e constitucionalmente, uma espécie de guarda nacional, em que atuava em determinadas áreas para não ser obrigado a chamar o Exército. Por outro lado, nós temos que investir, Niobe, em segurança pública para formar, para orientar, para educar a polícia a ter uma visão, por exemplo, de incluir os direitos humanos na cadeira, no currículo de formação, incluir carreiras humanistas. Não é só dar tiro. Essa ideia do olho por olho, dente por dente, nós temos que acabar com isso. Portanto, essa é uma tarefa gigantesca. E eu vou falar de uma área que é pior ainda, abandonada, que é a área penitenciária. O Brasil hoje é o terceiro país em presos. Sim. Nós temos um sistema prisional que precisa de uma verdadeira abolição penal, um abolicionismo penal, porque você tem uma população jovem, com a lei antidroga, botou no mistura quem é consumidor de quem é traficante. Você tem um sistema que não tem orientação, que não tem ressocialização, que é uma tragédia. Portanto, essas e entre outras são questões que nós temos que trabalhar para orientar uma mudança nesse padrão, porque a segurança pública é o ponto lá no fundo, é a linha no final. E nós temos que tratar isso, porque quem é a vítima? A população pobre, a população negra, a população das comunidades. E a classe média acha que está segura e não está, porque ela vai para os condomínios fechados, para a segurança privada e não resolve. Portanto, eu acho que esse é um tema que tem que ter um outro tratamento. A esquerda tem que dar uma importância na elaboração de uma política para a segurança pública. Por exemplo, eu acho que nós temos que aprovar a quarentena. A quarentena é o seguinte: quem exerce carreira de Estado, militar, polícia, juiz, promotor, para mudar de carreira tem que ficar um período na quarentena. Não dá para o cara ser deputado, deixa de ser deputado e vai virar policial, e volta a ser policial, ou militar, que exerce cargo, deixa de ser militar e volta a ser militar. Nós temos que ter separações claras em relação a essas carreiras
que exerce funções especiais de defesa da sociedade, da cidadania e dos direitos. Uhum. Essa é uma pauta muito delicada, né, Genuíno, que a esquerda às vezes negligencia, obviamente por circunstâncias, pela dificuldade de se debater, e a sociedade acaba entregando, né, entregando na mão de fascínoras. Hoje eu entrei numa discussão aqui na página do meu bairro, que uma pessoa que estava reclamando de que ela e a esposa tinham sofrido um assalto e que os assaltos estão recorrentes aqui no bairro. Eu moro num bairro de classe média alta, e aí começou o debate, as sugestões, não demorou para surgir alguém, mas também, olha o número de pessoas morando na rua, olha o número de craqueiros, ou seja, e ainda citou aquela frase infeliz do jurista Ives Gandra Martins, que ele pergunta, né, como é que eu posso viver aqui se eu não sou preto, não sou bandido e não sou gay? Ele colocou tudo na mesma... É a visão racista, machista, patriarcal que reflete o pensamento da classe dominante. A classe dominante brasileira, Niobe, ela é branca, racista, patriarcal, autoritária. Uma aberração, né? Uma aberração. Né? Nós temos que derrotar essa classe dominante. Se nós não derrotarmos essa classe dominante para construir políticas afirmativas, políticas transformadoras, o Brasil vai ficar mergulhado nesse buraco, nessa hecatombe, que produziu esse inominável. Esse inominável foi produto de uma classe dominante que, para derrotar o PT, prender o Lula e tirar a Dilma, apoiava qualquer um, como fizeram em 89 com o Collor. Essa é a tradição. E essa tradição nós temos que romper com ela. Não é por acaso que o grande jurista Rui Barbosa dizia: vamos queimar os arquivos dos quilombos, porque isso pega mal para a história do Brasil. Então, por exemplo, se não fosse Euclides da Cunha, a gente não conhecia Canudos. Se não fosse alguns jornalistas, a gente não conhecia Contestado. A gente não conhecia, por exemplo, as greves dos anarquistas no início do século. A própria luta de resistência à ditadura militar, ela continua sendo um tabu. Veja o caso do Araguaia, que tem mais de 50 companheiros que não se localizaram os corpos. Então, essa dominação é muito agressiva, é muito violenta, ela é negacionista. Por que o negacionismo tem custo? Porque o negacionismo é para legitimar as práticas que já foram praticadas no Brasil, como essas características que eu estou me referindo. Genuíno, já te agradecendo aqui, a gente está indo para a última questão aqui. A gente estava falando de segurança e a política antidrogas, né? Ela notadamente é uma política infeliz, ela é uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo, não existe um bom exemplo dessa política de perseguição, né, e de matança que tenha dado bons resultados em relação às drogas. O exemplo mais clássico é a Colômbia, né? O que aconteceu na Colômbia na década de 80 e 90. Enfim, a guerra às drogas, até lembrando do ex-funcionário da CIA, né, hoje falando, né, como é manipulador, né, como o Estado é manipulador, como o Departamento de Estado norte-americano cria, né, um verdadeiro inimigo ali, e as outras, enfim, os subalternos, né, como nós estamos agora, acabam comprando, né, esses genocídios, porque é genocídio, né? A população preta, a população periférica, o pessoal do morro, enfim, são as principais vítimas. Qual a política de drogas que a gente deveria discutir sem moralismo? Em primeiro lugar, nós temos que considerar que o imperialismo criou 3 guerras. A primeira, a guerra das drogas. Segundo, guerra contra o terrorismo. Terceiro, guerra contra a corrupção. Primeiro, que o termo está errado. Você tem que, ao enfrentar as drogas, ter uma legislação apropriada que separe o traficante do usuário. E a lei antidroga no Brasil mistura. Segundo, tem que ser uma lei
penal fechada, não pode ser uma lei penal aberta que dá margem ao juiz a interpretar. Isso vale também para a questão da corrupção. A lei anticorrupção de ficha limpa, delação premiada, organização criminosa, lei antiterror, são leis abertas. As leis penais não podem ser abertas. Primeiro, o conceito de guerra, tem que acabar com esse negócio de guerra. Se é guerra, você traz para o Departamento de Segurança e de Justiça o conceito militar. Você tem que fazer uma prevenção. Segundo, separar o que é traficante do que é usuário. Tratar o usuário como um problema de saúde pública. Quarto, não encher os presídios de jovens pretos e pobres, como está acontecendo, e ter uma política de ressocialização, de reeducação. Isso também tem a ver com essa guerra contra o terror, que vem das Torres Gêmeas. E aí tem um projeto de lei na Câmara que quer criar uma lei antiterror que dá poderes ao Gabinete de Segurança Institucional, que é para criminalizar movimentos sociais. Aí você tem a lei contra a corrupção, que essa é a grande que o agente da CIA fala, como essas guerras produzem um nível de interferência, de manipulação, de tortura, de violência, para legitimar a ordem. Porque essas guerras, Job, elas legitimam a ordem capitalista, imperialista do sistema financeiro. Então, nós temos que alterar. Por exemplo, nós temos que revisar a lei das drogas, nós temos que revisar as leis anticorrupção, por exemplo, ficha limpa, delação premiada, organização criminosa, lei de ficha limpa, de lavagem de dinheiro, tem que ser leis mais precisas, porque o judiciário ele tem que aplicar a lei, ele não pode criar uma hermenêutica para interpretar, seja a lei, seja a Constituição, principalmente quando se trata de leis penais. Então, essa é uma tarefa que nós temos que fazer, passar uma esponja, porque é necessário. Esse autoritarismo constitucionalizado, legal, que está em jogo no país, cria um aparato legal, e se cria um aparato legal, cria um aparato de força. Qual é o aparato de força? Uma polícia privada, uma polícia municipal, uma polícia federal, uma polícia militar e uma polícia civil. Ainda tem como força auxiliar e reserva do Exército, e você vive num clima de guerra. Esse negócio de guerra, você tem que fazer prevenção, orientação. Eu acho que é outro modelo. E a classe média se mobiliza por isso, porque ela vive do medo. E a classe dominante incentiva o medo para incentivar a indústria de segurança, a indústria de equipamentos de segurança pública, a indústria nos condomínios. Isso é uma roda que vai rodando e transferindo grana para os grandes capitalistas. Então, nós temos que enfrentar esse problema. E eu acho que a lei antidroga é um grande equívoco. Ela foi aprovada no vai que vai, no vamos que vamos, sem critério, sem separação. Então, esse é o problema. E esses dramas não podem ser resolvidos quando você coloca a solução da sociedade na mão do Código Penal, da Bíblia e da penitenciária. Não dá. A solução para a sociedade não é uma Bíblia, não é o Código Penal, nem a penitenciária, nem um par de algema. Ali a solução para a sociedade é políticas públicas, educação, assistência social, emprego, formação política, e não trabalhar com essa ideia do olho por olho, dente por dente, da vingança, porque aí você estimula uma visão punitivista, do acerto de conta que tem. Eles procuram que brote do ser humano aqueles instintos bárbaros, selvagens, que são cultivados e estimulados por uma visão maniqueísta, por uma visão fundamentalista, por uma visão da religião da prosperidade e por uma visão militarista, para que as pessoas sejam meros objetos de um sistema perverso de dominação. Ai, Genuíno, que aula, hein? Queria te agradecer. Eu lembrei aqui, você estava falando, eu lembrei do excludente de ilicitude, né? Que é claro. tão que é o defendido excludente pelo de ilicitude? Moro, né? Aliás, o excludente de ilicitude, Niobe, está no projeto de lei sobre o terrorismo. O excludente de ilicitude é o seguinte: pode matar, pode fazer qualquer coisa e está excluído de qualquer
ilegalidade. Portanto, é a guerra declarada legalmente, que é um absurdo. A lei sobre excludente de licitude, que eu vou dizer, está no projeto que está tramitando na Câmara sobre terrorismo. Ai, bom, gente, depois dessa aula do Genuíno, o que mais há que se dizer, né? Queria te agradecer, Genuíno, mais uma vez, muito bom ter a sua companhia, muito bom te ouvir. Te ouviria uma semana direto, porque, enfim, você faz a gente cria novas perguntas. Cada pergunta que você me responde, você me devolve outras, me incita outras perguntas. Queria te agradecer, em nome dos brasileiros, a tua luta, a tua inspiração para nós, a tua coerência, as tuas verdades, e dizer que o Jogo de Damas está muito honrado de ter você aqui, que você volte quando você quiser, que a casa é sua, você vai visitar a sua mãezinha, bom passeio, boa visita, que elas merecem. Minha mãe está com 96 anos, eu vou vê-la, porque ela ainda está me reconhecendo, eu quero que ela me reconheça. Claro. Ela mora na mesma casa que eu nasci, que não é em cidade, é na roça, e eu vou estar alguns dias com ela, e eu estou à sua disposição, Niobe. Eu não estou disputando cargo, eu não quero cargo, eu estou disputando ideias, propostas, e estou me mobilizando. Não é mais para a mídia corporativa. Essa mídia que é um verdadeiro... A mídia corporativa está financiarizada, a mídia corporativa é a ordem. Eu quero me vincular com essa mídia alternativa, democrática, popular, que trabalha com a informação como um direito essencial. Veja bem o que o DCM faz. Pega uma entrevista com o ex-agente da CIA. Veja bem o que vocês fazem nesses debates. É isso que me move, é isso que me vale a pena. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Enfim, queria agradecer, pedir para todo mundo dar o seu curtir, divulgar o canal, ajudem os canais independentes, eles estão aí, o Jogo de Damas e tantos outros canais. Eu sei que é difícil acompanhar tudo, porque é muita live, é muita entrevista, mas é importante a gente dar uma corridinha todo dia nos canais, deixar lá o nosso curtir, se inscrever, porque é um trabalho que é feito com muito coração e com muita fé, que a gente vai mudar as coisas estando juntos. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Genuíno, tamo junto. Valeu. Meu cantar, vibram as forças que sustentam meu viver. Meu viver. Meu cantar.